Olá pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Daniel Dias, sou artista orientador em música na região Leste 3. A gente está aqui hoje na última postagem do ano, desse ano tão diferente, né? Que foi, de certo modo, tão complicado e difícil, né? Na nossa relação semanal também isso acaba influenciando um pouco, né? Bom, o que eu quero fazer hoje é primeiro agradecer as pessoas que entraram em contato comigo, que me deram algum feedback, a gente trocou um pouco, as pessoas que compartilharam também do processo, que experimentaram comigo por e-mail e que eu pude dar algumas devolutivas e ver as coisas se transformando um pouco, e mesmo à distância receber alguma boa notícia, né? Foi muito legal mesmo, assim, foi uma experiência que, apesar da dificuldade, apesar de tudo, né, que foi esse ano, que está sendo esse ano ainda, apesar de tudo isso, foi um ano muito produtivo, de descobertas, novas maneiras de trabalhar, uma outra compreensão do que pode ser a comunicação, né, esse tempo de mandar as coisas, esperar elas voltarem e ter esse cuidado para continuar a comunicação. E, enfim, vou postar uma pequena retrospectiva, assim, vou na sequência agora, eu vou editar alguns vídeos, alguns trechos do que aconteceu esse ano e que provavelmente fique disponível no blog de formação da prefeitura, e que vocês possam, com o passar do tempo, continuarem acessando ali e experienciando esse contato com o fazer artístico e com a descoberta, né, do que ele pode proporcionar pra gente. Então é isso. Essa semana ainda, quem quiser conversar comigo, pode me escrever pelo e-mail danvocmus2020@gmail.com, tá bom? Bom, queria agradecer também aos colegas de equipe, ao Sérgio, a Lu, a Luara, o André, o Tom, o Alberto e ao Michel, né, nosso coordenador, nosso AR, também a Letícia, acho que agora eu não esqueci de ninguém, e ao programa, né, por esse ano, assim, por essa força que a gente teve de fazer o ano do modo como foi possível. Espero que vocês tenham um bom fim de ano e que o ano que vem seja melhor e mais próximo, né? Que as coisas possam voltar ao normal o quanto antes, né? Para a gente se encontrar presencialmente e fazer esses processos de uma maneira mais calorosa e mais bonita também. Tá bom? Um abraço a todos e até 2021. Tá bom? Um abraço. Curtam aí a retrospectiva de alguns momentos desse ano. Até. Resolvi compartilhar com vocês o resultado das atividades propostas no ateliê de canção, que por hora eu também, realizando os exercícios, as atividades, eu tenho dois esboços de canção realizados. 1, 2, 3, 4. Ao ar espalha o cantar, trazendo até o branco da página. É o sonho que transforma e que resistirá. Novas formas encontrar
caminhar, sempre um novo olhar, luz e sombra, clarear. Novas formas encontrar, sempre em frente caminhar, sempre um novo olhar, luz e sombra, clarear. E como combinado, eu também terminei o exercício que eu propus a semana passada, continuei ele, né, na verdade, como eu disse que continuaria, e essa é a segunda, né, o segundo processo. Esse começou com uma ideia de mexer mais na letra, então é isso aqui, ó. Às 6 horas o sol nasce, face a sombra sobre o chão. Depois de 12 horas dorme, vai pra cama o coração. Quando o sol clareia a face, boca amarga e nenhum pão. Vida que foge da morte, fim do dia contramão. Quando vem a lua cheia, clareando todo o chão, vento de trovão é sopro de esperança no sertão. Quando o dia incendeia, feito brasa e queima o chão, morte é vida severina, Severino é meu irmão. É um exercício, né? Uma prática de canção. E queria compartilhar com vocês as anotações do meu caderno, né? Tentar mostrar um pouco como foi esse processo para mim também. O primeiro exercício, o primeiro resultado
a compartilhar é uma canção que eu nomeei de Luz e Sombra. O processo dela foi o seguinte, foi uma proposição para a gente partir de uma melodia, tentar criar uma melodia primeiro, e depois buscar uma letra. Nesse dia eu estava encerrando o dia e tal, aí saí do banho e com uma melodia na cabeça, que era isso aqui. E aí eu fiquei nessa tentativa de finalizar uma primeira parte, né? Com 4 versos, 4 frases musicais. Enfim, naquele mesmo dia eu fechei essa ideia, que ficou isso aqui, ó. Aí eu fui dormir feliz. Porque eu tinha então uma primeira parte, né? Tinha uma melodia para construir a primeira estrofe. Eu não tinha decidido sobre o que falar. Era só um jogo com as palavras, de tentar ir casando ali com a melodia com as palavras e ver o que podia acontecer. E já aberto para uma situação que é o seguinte, compor, eu encaro compor como um exercício de improvisação, onde você retoma você retoma quantas vezes você quiser, né? Você volta um pouco, né? Porque você dá vazão para uma intuição, para uma expressividade, e aí você se depara, né? No instante seguinte você se depara então com aquilo que você acabou de esboçar. E aí você pode voltar para isso, enfim, e de repente isso te alimenta a continuar, né? Você passa a interagir com o que você acabou de pôr para fora, né? E eu acredito que é dessa interação que a composição vai acontecendo. Eu não estava conseguindo desenvolver uma melodia para uma segunda parte. Pode ser uma parte B, uma segunda parte, ou um refrão, que a gente entende como refrão. E não estava acontecendo. Então, eu resolvi olhar um pouco para a letra que essa canção poderia ter. E só no final da letra que eu olhei para ela de novo e aí então, no lugar de ouvinte, não de compositor, eu tentei compreender sobre o que ela estava falando. Então é um caminho, foi o meu caminho, né? Que cada um tenha liberdade e desprendimento para experienciar caminhos, né? Eu vou dando algumas dicas, algumas diretrizes, mas que eu acredito que mantém, que são diretrizes que fixam alguns parâmetros, mas deixam outros totalmente livres, né? E aí a letra das 2 primeiras estrofes ficaram isso aqui: venta o ar, espalha o meu cantar, trazendo luz até o branco da página, né? E eu lembro que nesse momento eu estava folheando alguns livros em busca de palavras, enfim, de alimentar o pensamento em palavras, né? E aí eu estava folheando Leminski, Paulo Leminski ali, aqui. E em algum momento apareceu alguma referência com essa ideia de preencher o vazio. Eu não lembro agora exatamente onde foi e tal, mas eu lembro que pintou essa referência. E aí eu de preencher o vazio de onde? Eu, na minha angústia criativa ali, né? Preencher o branco da página, né? É engraçado e tal, mas cria uma imagem, assim. Eu acredito que acabou sendo uma imagem bonita, assim, interessante.
Eu fiquei na dúvida entre trazendo luz ou trazendo cor, e isso foi até o final da letra, né? Aí a segunda estrofe, o mesmo formato de melodia, e aí eu continuei fazendo um jogo estabelecendo uma relação de palavras, associando novas palavras para cada uma dessas palavras que a primeira estrofe já tinha, né? O que eu chamei de caixa de palavras. Então eu lembro que eu fiz uma anotação no caderno que eu vou mostrar, que eu escrevi venta, né? E aí eu fiz uma série, anotei um rascunho, uma série de palavras que me vinham à cabeça relacionados ao venta. Depois o ar. Eu fui fazendo isso, né? Acumulando palavras ali, deixando de canto, né? Para me alimentar nesse jogo de escrever uma letra. E aí aconteceu a segunda estrofe, com alguma coisa que estava ali nessa caixa de palavras, que ficou: finda o breu, a noite amanheceu, é o sonho que transforma e que resistirá, né? E aí eu finalizei as duas primeiras estrofes. Fiz de novo, para essa segunda estrofe, essa caixa de palavras, quer dizer, para cada palavra, uma série de outras associadas a ela. Num jogo de livre associação, tá? Nem sempre de oposição, sim, mas todas as associações que aconteciam aqui momentaneamente. Então, finda é o fim, aí o contrário é o começo, enfim, encerra, acaba. Eu lembro que o breu da primeira estrofe, primeiro verso da segunda estrofe, aconteceu por causa da palavra luz, que estava lá na primeira estrofe. E aí quando eu reli isso e toquei, fiquei relendo e tocando muitos dias, né? Venta ao ar, espalha o meu cantar, trazendo luz até o branco da página. Finda o breu, a noite amanheceu, é o sonho que transforma e que resistirá. Novas formas. Eu lembro que nesse momento eu anotei algumas possibilidades para sair, não conseguia e tal. E aí é uma coisa engraçada, porque é o momento que eu, como artista orientador, estou buscando. Estou numa situação nova, né? Inusitada. Assim. Os outros anos todos eram encontros presenciais, de repente eu estou na minha casa o tempo todo falando com vocês, sem vê-los, e é um outro tempo de relacionamento, né? Porque não tem a resposta imediata, né? Eu fico esperando o retorno de vocês pelo e-mail. E aí eu lembro que estava nisso, assim, a gente está o tempo todo na relação do trabalho, tentando buscar novas formas de trabalho, novas formas, né, de fazer a coisa acontecer. E aí eu anotei isso, novas formas a encontrar. E é engraçado, porque desandou assim. A coisa voltou a fluir com essa anotação, assim, uns dias depois. Novas formas encontrar, sempre em frente, caminhar. Isso já era totalmente... agora já com uma escrita mais eu já estava mais envolvido, né, no processo, assim, já estava gostando da canção. Eu sentia que eu precisava repetir essa forma B também, porque ela é bem curta. Sempre em frente, um novo olhar, luz e sombra, clarear. E nesse momento de encerrar, eu lembro que eu reli muito tudo que eu já tinha anotado. Reli muito mesmo.
para tentar amarrar, se não uma história onde eu tinha uma intenção já de início, quer dizer, embora eu não tivesse uma intenção sobre o que falar de início com a letra, eu acredito que essa relação das palavras que intuitivamente vai acontecendo, elas também podem, elas formam imagens, né? E às vezes a canção não precisa contar uma história propriamente, né? Uma narrativa, ela pode às vezes construir imagens, né? E quase como fotografias, né? E aí eu lembro que eu já estava nesse momento na força de resistência, assim, que é muito o que a gente está passando agora, né? Então, eu acho que ela se liga muito assim ao momento presente da minha vida, nesse sentido que a gente está tendo que resistir, né? Em diversos aspectos. Por conta da pandemia, por conta das dificuldades todas impostas por essa situação de trabalho, de relacionamento social, enfim. E aí eu estava nessa energia já, né, que me jogou para o refrão, né, que é o sonho que transforma e que resistirá. Eu estava nessa pegada. E aí, na força da resistência, eu acho que a imagem que essas duas estrofes finais, né? Novas formas encontrar, sempre em frente caminhar, sempre um novo olhar, luz e sombra, clarear, né? O clarear para mim é um momento que ainda não chegou, não chegou, mas que a gente resista e lute por ele, que ele vai chegar também. Bom, vou compartilhar um pouco agora então da segunda canção, iniciarmos pela letra. E aí eu parti batatinha quando nasce. Tinha algumas diretrizes, brevemente. A primeira diretriz era o seguinte, era mantermos as últimas palavras de cada verso, né? E trocar todo o restante das palavras, mas mantendo as últimas palavras de cada verso. Podendo mudar de assunto livremente, falar sobre o que a gente desejasse. Para mim ficou, às 6 horas o sol nasce. Seguindo, face a sombra sobre o chão, depois de 12 horas dorme, vai para a cama o coração. Depois, a seguinte diretriz era então que a gente seguisse em mais uma estrofe, mas agora num esquema de rima, onde a gente não precise mais repetir a última palavra, mas a gente repita a sonoridade da última palavra, né? Fazendo a rima, né? Do primeiro verso da primeira estrofe com o primeiro verso da segunda estrofe, que a gente faria agora, do segundo verso com o segundo verso. Então o segundo verso ficou: quando o sol clareia a face, então nasce rimando com face, ou o contrário, né? Face rimando com nasce, boca amarga e nem um pão, pão rimando com chão. Vida aqui foge da morte, morte rimando com dorme, né? Orte, orme, tem a troca de uma vogal, de uma consoante ali, mas enfim, a sonoridade é próxima. Fim do dia, contramão, vai para a cama o coração, contramão com coração. Lendo até aqui, ó. Às 6 horas o sol nasce, face a sombra sobre o chão, depois de 12 horas dorme, vai para a cama o coração. Quando o sol clareia a face, boca amarga e nem um pão, vida aqui foge da morte, fim do dia, contramão. E eu fiz aquele mesmo jogo,
aquela anotação, o rascunho da caixa de palavras. Para cada palavra dessas duas primeiras estrofes, eu fui anotando palavras relacionadas. Então tem muita anotação. Com as minhas referências, poucas, mas enfim, aqui do meu lugar, eu pensei na fome, na seca, porque estava o sol, né? E agora, já me libertando da estrutura paralela de rima, né? Então, de rimar o primeiro verso de uma estrofe com o primeiro verso da próxima estrofe. Eu já me soltei em relação a isso. E aí veio: quando vem a lua cheia clareando todo o chão, vento de trovão é sopro de esperança no sertão. Mais uma estrofe. Quando o dia incendeia, feito brasa e queima o chão, morte é vida severina, Severino é meu irmão. Então, as duas primeiras estrofes rimam perfeitamente, né? Rimam entre si, paralelamente, cada verso, e as duas últimas também têm uma relação entre elas, né? A terceira tem uma relação com a quarta, quando vem a lua cheia, e na quarta estrofe, o primeiro verso é quando o dia incendeia, então eia, e aí chão com chão, sopro severina, sopruína, não rima nada, mas é uma variação. E depois sertão com irmão, né? E com todo desprendimento assim, né? De não ser um literato, mas enfim, de estar me jogando nessa tentativa de escrita também. Na última estrofe, quando o dia incendeia, feito brasa e queima o chão, eu lembro exatamente o momento assim, que me veio a referência do Morte e Vida Severina. E aí eu fechei com ele, mas deu certo, assim, e foi esse último estrofe fluiu assim, quase como que uma rima improvisada, né? Enfim, é isso, foi esse o processo, né? E aí eu olhando para isso, eu pensei, já com a imagem do sertão, para mim era tinha que ter uma sonoridade nordestina, né? Às 6 horas o sol nasce, faz a sombra sobre o chão, depois de 12 horas dorme, vai pra cama o coração. Às 6 horas o sol nasce, faz a sombra sobre o chão, depois de 12 horas dorme, vai pra cama o coração. Quando o sol clareia a face, boca amarga e nenhum pão, vida que foge da morte, fim do dia contramão. Quando vem a lua cheia, clareando todo o chão, vento de trovão é sopro de esperança no sertão. Quando o dia incendeia, feito brasa queima o chão, morte é vida severina, Severino meu irmão. É isso, 2 esboços, né? E eu estou aqui numa retrospectiva do processo com vocês e comigo também.